no quadro da Odontologia na Prática e hoje eu trouxe um tema muito legal para a gente discutir, que é o que fazer diante de um trauma dentário. Para a gente falar um pouquinho sobre o trauma dentário, a gente tem que entender que existem duas possibilidades. Ou esse dente apenas se desloca, certo? Ou esse dente avulsiona. Se esse dente se deslocar, significa que ele se manteve dentro da sua arcada dentária. Mas, se esse dente avulsionar, significa então que esse dente realmente saiu da sua arcada dentária. E o que fazer diante dessas situações? Bem, inicialmente, para a gente entender, vamos falar da primeira situação, que é uma situação onde há um deslocamento de dente. A gente tem que levar em consideração se é um dente de leite, ou seja, se é um dente decíduo, ou se é um dente permanente. Se for um dente decíduo, ou esse dente intrui ou esse dente extrui. Se esse dente intruir, qual é o problema diante de uma situação dessa? É que todo dentinho de leite que intrui, existe a possibilidade dele lesionar, machucar o germe do dente permanente que ainda está se formando lá dentro do osso. Então é por isso que você tem que correr com seu filho, com a sua criança, ir lá para o dentista para que o dentista possa fazer uma análise para saber se esse dente decíduo, se esse dente de leite está lesionando, machucando ou interferindo no processo de formação do dente permanente, certo? Agora, se for uma extrusão desse dentinho de leite, provavelmente o seu dentista fará uma exodontia, certo? Desse dente. Agora, se tratando de um dente permanente, a gente tem que entender que um dente permanente a gente quer que ele se mantenha, porque não tem nenhum outro dente para substituí-lo, né? Então, se esse dente permanente intruir, provavelmente ele vai precisar de um tracionamento cirúrgico e ortodôntico para trazer ele de volta para o lugar, ou seja, para reposicioná-lo, certo? Agora, se esse dente permanente extruir, significa que o dentista vai ter que fazer um reposicionamento desse dente e colocar uma contenção para mantê-lo no lugar, certo? Sempre com o intuito e o propósito de colocar esse dente no lugar e manter ele ali reposicionado. Agora, vamos falar da avulsão, né? O que fazer se o meu dente ele realmente sair, ou seja, ele avulsionar, ele sair da minha arcada dentária? Bem, a gente sempre preconiza, em primeiro lugar, que o paciente pegue o dente, reimplante de volta no lugar e vá para o dentista, para que o dentista faça os devidos ajustes, certo? Por que a gente fala isso, a gente preconiza isso? Justamente porque quanto antes de você colocar esse dente no lugar, melhor. Justamente porque é uma luta contra o tempo. A gente tem que entender que quando o dente avulsiona, existem ali células, certo? E que quanto mais o tempo passa, mais essas células vão morrendo. Então você tem até 5 minutos para você encontrar o dente, reimplantar e ir para o seu dentista, certo? Porque a partir dos 5 minutos essas células vão começar a morrer. Então você tem até 1 hora no máximo para você já estar no seu dentista para que ele possa reimplantar esse dente. Porque de 5 minutos em até 1 hora essas células vão morrendo, certo? Elas vão necrosando. Então, quanto mais o tempo passa, menor vai ser a taxa de sucesso do reimplante. Agora, supondo que já passou 1 hora, você demorou para encontrar esse dente, demorou para chegar no dentista, né? Passou mais de 1 hora, e aí? Então, provavelmente, as células desse dente já morreram, já necrosaram, então a taxa de sucesso de reimplante desse dente vai ser mínima, certo? Então, a gente sempre preconiza que, inicialmente, você pega o dente, reimplante e vá para o dentista, para aumentar a taxa de sucesso desse reimplante. Agora, supondo que você tenha medo. Eu não quero reimplantar, tenho medo, né? Não sei fazer isso. Então, existe uma segunda possibilidade, que é você pegar o dente, tá? Você pega esse dente permanente e coloca ele ou dentro de um copo de leite ou dentro de um copo de soro. Jamais colocar ele dentro de um copo de água ou de um copo de álcool, certo? Sempre um copo de leite ou de soro. Coloca e vá para o dentista para que ele tome as devidas providências, correto? Agora, o que a gente tem que entender é que o mais rápido possível, justamente para aumentar a taxa de sucesso. Porque supondo que você faça um reimplante de um dente onde as células já estão mortas, não tem funcionalidade. O que pode acontecer? Pode acontecer de você reimplantar, por exemplo, no rosto de uma criança. A criança ela está em processo de crescimento, então ela está com o crescimento da face acontecendo.
Então, se acontecer de você colocar um dente que está perdendo essas células, né, as células já estão mortas, a célula do ligamento periodontal ali já está morrendo, então há um grande risco de anquilose. Então, isso vai atrapalhar no crescimento da face, certo? E vai ficar esteticamente desfavorável. Ok? Então, assim, gente, independentemente da situação, seja de um deslocamento dentário ou avulsionamento, a gente tem que entender que foi um trauma. E se foi um trauma, provavelmente haverá sequelas, como, por exemplo, uma inflamação, né, desse dente, inflamação pulpar, gerando pulpite, pode levar a necrose desse dente, pode levar a obliteração dos canais radiculares, pode levar até a reabsorção alveolar, certo? Então, são possibilidades, tá, de sequelas, que isso pode acontecer pelo simples fato de ser, né, aí um trauma na região. Então, assim, o quanto antes você reposicionar o dente e for para o seu dentista para que ele possa fazer os devidos ajustes, melhor e maior será a taxa de sucesso. Então, se vocês gostaram, e se vocês entenderam, fico muito feliz. Agora, se vocês não entenderam, tem alguma dúvida, podem falar comigo, certo? Estarei à disposição para responder. Beijinho e até a próxima!